Aleluia. Hoje eu quero imitar o meu irmão, o pastor Michael, uma vez quando ele pregou aqui. Ele desceu. Pode deixar, se for colocar água, deixa a água aqui. Meu irmão, uma vez quando pregou aqui, o pastor Michael, ele colocou o púlpito aqui embaixo. Aí deu vontade de fazer igual hoje. Mas não por causa do pastor Michael, mas porque tem essa sensação de estar um pouquinho mais perto de vocês, né? Lá em cima a gente fica assim, dá aquela impressão assim de ar de superioridade, né? Todo um lugar mais alto, né? E aqui a gente desce, né? E dá a impressão que agora a gente está tudo no mesmo nível, né? E é isso que eu desejo comunicar, né? Que ninguém aqui é maior, ninguém é menor. Deus nos deu dons, Deus nos deu um encargo, Deus nos deu responsabilidades. E por isso nós temos níveis de autoridade, de patente, né, no mundo espiritual diferente. Essa autoridade e essa patente precisa ser respeitada sim, mas isso não significa que agora a gente é melhor ou maior do que alguém, né? Nós somos todos filhos de Deus, né? E se tem alguém que tem uma patente alta nesse mundo espiritual é o grandão. O grande eu sou, ele é o único digno de receber toda a honra e glória. Ele é o pastor dos pastores, o sumo sacerdote, o nosso rei, o nosso amado noivo Jesus de Nazaré. E você pode dar uma salva de palmas para ele. Aleluia! Ele está aqui nesse lugar, nessa noite, como sempre está. E hoje foi um daqueles dias assim que a gente vem se preparando desde cedo, né? Porque eu estava com grande expectativa, sabe? Tem dia que nós, pregadores, queremos que Deus realmente se manifeste. E esse foi o desejo do meu coração de hoje. E Deus colocou uma mensagem, que é uma daquelas mensagens assim que são desafiadoras, mas eu creio que eu posso ministrar essa mensagem porque ela retrata o que a gente viveu, eu e minha esposa, ao longo dos anos, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 12. A minha esposa me deu 15 minutos para pregar. Eu acho que eu vou passar um pouquinho de 15, porque está cedo ainda, né? Está bem longe da meia-noite. Ela pediu para mim pedir perdão para vocês que ela está resfriada. Aí vocês se perceberam quando ela estava cantando ali, né, que a voz estava meio afônica, né? Mas eu que botei ela no sacrifício. Não vamos cantar junto comigo, né? E ela obedeceu. Evangelho de João, capítulo 12. A partir do versículo de número 20. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20. A gente vai até o 29, tá, Briane? Se a Gabriela vai conseguir colocar lá. Vou ler ali então. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi?
Pai, salve-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Amém? Aleluia. Amados, essa passagem bíblica, ela trata de um momento quando Jesus Cristo havia subido para Jerusalém para participar da festa da Páscoa, e ali eu estava dando uma estudada em casa, né? Nessa ocasião, os judeus, mais especialmente fariseus, escribas, homens da lei, eles já não tinham mais paciência para ouvir Jesus. Na verdade, eles nem queriam mais ouvir Jesus. Mas alguns gregos que tinham também subido para participar da festa, estes tinham sede. Estes ainda tinham sede. Estes queriam ouvir Jesus. Eles queriam saber o que Jesus tinha para dizer. E a Bíblia diz então que esses gregos que tinham subido para adorar no dia da festa, dirigiram-se a Filipe, um dos discípulos de Jesus, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram: Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Será que nós ainda estamos com essa sede de ver a Jesus, de se aproximar de Jesus, de querer ouvir Jesus? Esses homens tinham essa sede. Eles queriam se aproximar de Jesus. Eles queriam ver Jesus. Então eles foram até Filipe. E Filipe foi até André. Dá até a impressão que Jesus tinha segurança, né? Para chegar em Jesus, primeiro tinha que chegar em Filipe. E depois Filipe chegava em André. E André, finalmente, o recado chegava em Jesus, né? Chegou em Jesus. Então os gregos foram até Filipe. Filipe foi até André. E André e Filipe se aproximaram de Jesus. Então Jesus falou. E o que Jesus falou? Jesus Cristo disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la para a vida eterna. Quando Jesus começa a falar, se nós formos prestar atenção no texto, Jesus está o tempo todo falando de morte. Ele está falando que era chegada a hora do Filho do Homem. Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, que está aqui hoje à noite, né, graças a Deus, a pastora Patrícia. O primeiro milagre que Jesus faz, que também é relatado aqui no Evangelho de João, quem sabe qual foi o milagre? Quando Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Naquela ocasião, no primeiro milagre de Jesus, né, todo mundo começou a alvoroçar Jesus e pedir para ele fazer alguma coisa. E aí então a própria mãe dele, né, chegou e pediu para ele fazer alguma coisa, porque tinha acabado o vinho naquela festa. E faltar vinho numa festa de casamento era considerado vergonhoso, né? Era considerado uma vergonha, né? Imagina você fazer uma festa de casamento, e para o judeu a festa de casamento durava uma semana, e na festa de um judeu não faltava vinho, né? Tem gente que diz que isso aqui não era vinho, que era resveratrol, que é extraído do vinho, né? E cada pregador tem a sua tese, mas a Bíblia, eu quero crer, irmãos, que era vinho. Não era resveratrol, não era suco de uva, era vinho, né? E quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu te aconselho que você tome algumas gotas de vinho para as suas frequentes dores no estômago, eu quero crer que não era resveratrol, não era suco de vinho, era vinho. Eu não sei porque que alguns teólogos
não querem admitir que Jesus tomou vinho, não querem admitir que tem vinho na Bíblia. Tem vinho. A Bíblia nunca proibiu beber vinho, a Bíblia proíbe se embriagar. A Bíblia diz em Efésios: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda e devassidão. A Bíblia não proíbe, a Bíblia não diz não tome vinho em que há contenda e devassidão. A Bíblia diz não vos embriagueis. Então o pecado, irmãos, é o excesso, é a embriaguez. Mas já que eu toquei nesse assunto, eu aprendi: pessoas que têm problema com álcool não devem colocar nenhuma gota na boca. Ah, pastor, mas eu ouvi dizer que um golinho de vinho após a refeição é muito bom para o coração. Mas se você tem problema com álcool, se você teve problema com álcool, irmão, esquece essa teoria aí. Toma o resveratrol que está disponível, toma suco de vinho, que também é o suco de uva natural. Eu aprendi que tem mais de 75 benefícios para a saúde. É comprovado cientificamente que uma pessoa consegue sobreviver só tomando suco de uva natural. É comprovado cientificamente, por causa da quantidade de benefícios que tem no suco de uva integral. Por isso Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, toda vara que está ligada em mim, eu não preciso de mais nada. Se eu estou ligado na videira, irmão, o cara que produz a uva é suficiente, né? Embora que a uva é o fruto da videira, isso é uma outra pregação. Então, amados, me desculpe os que creem diferente, mas eu acredito no Evangelho simples, no Deus simples, que não complica as coisas. Agora, fica aqui o conselho. Vou revisar, né? Porque os teólogos de plantão vão me detonar depois na internet, né? Eu não estou dizendo aqui, incentivando ninguém a tomar vinho. E estou deixando bem claro: quem tem problema com álcool, não bote nenhuma gota na tua vida, na tua boca. Porque quem tem problema, quem já teve problema, uma gota pode ser o suficiente para despertar a vontade de voltar àquilo que foi uma prática antiga. Mas eu não posso mentir. A Bíblia não diz que é pecado beber, a Bíblia diz que é pecado se embriagar. Então vamos ser transparentes e verdadeiros, né? Agora, voltando para a pregação. Quando Maria disse: Senhor, não tem mais vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. João 2,3. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. João 2, versículo 4. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Eu aprendi com a minha esposa, né, que aprendeu com o Espírito Santo, que quando Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, ele não estava falando chegada a hora de fazer o milagre. Ele não estava falando chegada a hora de transformar a água em vinho. Jesus estava falando lá do momento da cruz. Jesus estava falando da hora que ele ia morrer por todos nós. Lá na cruz ele ia realmente transformar a água em vinho. Lá na cruz ele ia conquistar a transformação de toda a humanidade, a salvação e o perdão dos nossos pecados. Tudo ia ser feito lá na cruz. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, ele disse: tetelestai, está consumado. O preço foi pago. Aquilo que eu vim ao mundo para fazer, eu fiz. E aí eu pergunto para vocês, senhoras e senhores, o que Jesus veio ao mundo fazer? Quando ele disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Jesus estava dizendo: é chegado a hora da minha morte. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Jesus veio ao mundo, irmãos, para morrer. E interessante que nós somos discípulos de Jesus, nós falamos para as pessoas que seguimos a Jesus, nós falamos que amamos a Jesus, cantamos canções dizendo que nós amamos a Jesus, estamos apaixonados por Jesus, mas nós não queremos seguir o caminho de Jesus.
Nós não queremos fazer o que Jesus fez. Jesus veio a esse mundo para morrer. Porque só morrendo ele poderia deixar um legado. Só morrendo ele poderia conquistar a salvação de todas as almas. Não havia outro jeito. O único jeito de Jesus conquistar o perdão dos nossos pecados e a salvação da humanidade era morrendo. E por que nós achamos que seguindo a Jesus nós não vamos precisar morrer? Não estou falando de morte física. Agora eu começo a falar sobre o principal que Deus quer comunicar aqui nessa noite. Nós precisamos morrer para as nossas vontades. Nós precisamos morrer para os desejos da nossa carne. Nós precisamos morrer para os desejos do nosso ego. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 8, que a carne milita contra o espírito. Há uma guerra. O apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou. Romanos 7, versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está relatando uma guerra. Uma guerra que todos nós travamos. Ele chega a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele vai dizer em Romanos 7, 25. Romanos 7, 25. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Agora Romanos 8, 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amados, o Espírito Santo, ali está com letra maiúscula, né? Letra maiúscula, para quem não sabe, quando você lê na Bíblia, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Espírito com letra minúscula, Espírito do homem. Então, o Espírito, a inclinação que o Espírito Santo provoca nas nossas vidas, vai gerar vida e paz. Mas o nosso homem interior, o nosso espírito, muitas vezes, ele se inclina para as coisas da carne. Ele se inclina para as coisas desse mundo. Ele se preocupa com as coisas desse mundo. E o Espírito Santo está o tempo todo tentando levar o nosso espírito a se inclinar para as coisas de Deus. A palavra de Deus diz em 1 João: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso não é do Pai, tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. E a vontade do Pai, qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai para nós é a mesma vontade que Ele tinha para Jesus. A vontade do Pai para nós é que assim como Jesus morreu para a sua vontade, nós também possamos morrer para a nossa. Não foi fácil para Ele. Quando Ele estava ali no jardim do Getsemane, quando de fato, que foi um pouco mais à frente ainda desse texto que a gente está lendo aqui, quando a gente leu aqui João 12, ele está dizendo: é chegada a minha hora. Você está chegando, está se aproximando. Mas quando chega lá no jardim do Getsemane, aí já era a hora. Porque ali no Getsemane ele seria preso
e em seguida ele seria açoitado e em seguida crucificado. Mas para quem não sabe, a maior dor de Jesus não foi a crucificação. A maior dor de Jesus não foram as chibatadas, os açoites. A maior dor de Jesus não foi quando colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. A maior dor de Jesus não foi quando deram vinagre para ele beber, até porque o vinagre, era para amenizar a dor. Mas Jesus foi tão macho, Nunes, que ele se recusou a tomar aquela água de sopa. Ele se recusou a tomar aquele vinagre, porque ele sabia que aquilo ia aliviar a dor dele. Mas ele foi tão macho que disse: não, eu não quero esse negócio. Ele cuspiu. A maior dor de Jesus não foram essas que eu citei. A maior dor de Jesus não foi quando colocaram o cravo nas duas mãos dele e nos dois pés. Não eram pregos, eram cravos. Era uma espécie de uma estaca de madeira que era colocado, fixado entre esse nervo que a gente tem aqui nos punhos. Porque se fosse prego, ele teria tido ele teria morrido de hemorragia antes da hora. Então eles colocaram cravos que eram fixados nos tendões, para que o objetivo é que as pessoas que eram crucificadas morressem de asfixia. Então não morria de hemorragia, mas de asfixia. Então colocaram 2 cravos nos punhos deles e nos pés. Mas isso não foi a maior dor de Jesus. A maior dor de Jesus era saber que ali no jardim do Getsemane, todas aquelas pessoas que caminharam com ele durante 3 anos e meio, e aqueles que acompanharam desde a infância, sua família, o deixariam. Ele sabia que seria abandonado por todos. Essa foi a maior dor de Jesus. A Bíblia diz: homem de dores, homem que sabe o que é padecer. Ninguém foi mais rejeitado do que Jesus. Por isso ele entende rejeição. Ninguém foi mais desprezado do que Jesus. Por isso ele entende de desprezo. Jesus foi abandonado por todos, inclusive seus 11 discípulos. Só um discípulo, chamado João, ficou com ele até o fim, até a hora da crucificação. Onde estavam a multidão que Jesus multiplicou pães e peixes? Onde estavam os cegos que Jesus curou? Onde estavam os coxos que Jesus curou? Onde estavam os paralíticos que Jesus levantou? Onde estavam as pessoas que Jesus deu vista, curou, fez milagres? Onde estavam essas pessoas? Na hora da dor, na hora da crucificação, todos abandonaram. Essa foi a maior dor de Jesus, saber que ele seria abandonado por todos. Só ficou a família dele ali, a sua mãe, Maria Madalena, João, ali no momento difícil dele. E Jesus veio para esta hora. Mas nós não queremos. Nós dissemos para todo mundo que amamos a Jesus. Nós falamos que seguimos a Jesus. Mas quando fala em negar a nossa vontade, para que a vontade dele seja feita, morrer a minha carne para que a vontade dele seja feita, aí, pastor Alice, não mexe no meu quadrado, deixa eu aqui. Hoje eu tenho novela para assistir hoje à noite, eu tenho a Record, agora tem até novela de crente, passou umas aí na Record, como é que chama, o José do Egito, tem o rei Davi, tem até novela de crente. Então, deixa eu estou aqui, o negócio é esse, o quê, pastor Alice? Sair para convidar pessoas para a célula? Não, mas hoje eu tenho o último capítulo da novela do José. É o último capítulo da minha série. Desculpa aí, pessoal da série. Hoje eu não posso. Pode assistir série, irmão. Não estou proibindo, não. Só que tem horas que o Espírito Santo nos chama. E quando o Espírito Santo nos chama, é na hora dele, não é na minha hora. Quando ele me chama, não dá para deixar para depois. O apóstolo Luiz Hermínio, ele conta uma história, que eu acho que quem aqui tem intimidade com Deus, acho que quase todo mundo já deve ter passado por uma experiência parecida. Ele conta que um dia ele estava assistindo o jogo do Fluminense, o time dele é o Fluminense, ele adora o Fluminense. Acho que ele estava assistindo o jogo do Fluminense e o Espírito Santo chamou ele para a oração. Durante o jogo, o Espírito Santo vem aqui para o quarto, que eu quero ter um tempo de
intimidade contigo. Ele, Espírito Santo, só segura um pouquinho aí, que está faltando só 15 minutos para terminar o jogo, daqui a pouco eu vou. Né? E aí, ele continua assistindo o jogo. Passou os 15 minutos, terminou o jogo, e ele foi para o quarto de oração. Espírito Santo, cheguei, estou aqui, fala comigo. O que você queria falar comigo? Silêncio. Espírito Santo! Cadê o Espírito Santo? Era naquela hora. Quando Deus chama, é na hora que Ele chama. Quando Deus pede, é na hora que Ele pede. A palavra de Deus conta em Cantares de Salomão uma história muito conhecida. Salomão, ele era apaixonado por uma sunamita, e aquela mulher, ela representa a igreja, e Salomão representa o noivo. Cantares de Salomão, para quem não sabe, é um livro de romance entre duas pessoas apaixonadas. Representa a figura do noivo que vem buscar a noiva, que é a igreja, e a noiva apaixonada pelo noivo, que é Jesus. E a palavra de Deus diz que numa determinada hora da noite, o noivo veio e bateu na porta. Lembra que está escrito lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta, não. Ele não invade a porta. Quem faz isso é o ladrão. Ele bate. E a Bíblia diz em Cantares de Salomão que o noivo veio de noite e bateu na porta. Mas a noiva, ela estava cansada, estava com um pouco de sono, um pouco de preguiça. E ela pensou, mas agora, nesse horário, eu estou tão cansada. E ela meio que deu uma espreguiçada, pensou, será que eu vou, não vou, não vou? E de repente ela se levanta e vai. Quando ela chega na porta, tinha só o perfume do noivo na maçaneta. Ele já não estava mais ali. E a Bíblia conta em Cantares de Salomão que aquela noiva, ela sai desesperada pela cidade, buscando o noivo. Onde está o meu noivo? Onde ele foi? Onde ele está? E a Bíblia diz então que os guardas da cidade espancam ela, e ela é espancada. Isso é o que acontece com a igreja. Tem muita gente sendo espancada aí fora. Ainda hoje eu vi pessoas que certamente são vítimas de consequências, porque Deus é Pai, existe uma mensagem equivocada que está sendo pregada por alguns pregadores do Evangelho nos dias de hoje. É uma impressão que, Deus não faz nada de ruim com você. Tudo que acontece de ruim na vida do cristão é o capeta. Deus jamais. Sinceramente, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela responde. Coloca para nós ali, irmã. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. A partir do versículo 3. Hebreus 12, a partir do versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Para aqui, um pouquinho. Né? Olha o que a Bíblia está dizendo. Pensem naquele que suportou tamanha oposição. Quem é essa pessoa? Jesus. Então o que a Bíblia está dizendo? Pensem em Jesus, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Né? Quanto crente cansado e desanimado que a gente tem visto nos últimos dias. Só Jesus na causa. Né? Versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos.
Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige quem ama e castiga todo a quem aceita. Todo filho a quem aceita. Quem é que corrige e castiga aí, irmão? Diz para mim se é Satanás. Eu conheço um monte de igreja, um monte de pregador, que eu acho que nunca leu esse versículo na Bíblia. Porque eles ensinam na internet que se alguém estiver te corrigindo, disciplinando, não é Deus, é o capeta. Meu Deus, Deus é pai, e pai corrige sim, e pai disciplina sim. E se eu estiver fora do caminho, eu vou ganhar puxão de orelha. Assim como aquela mulher que foi espancada, ela é uma representação da igreja. A igreja tem sido espancada aí fora, e muitas vezes é pelo inimigo, é o inimigo sim, mas por consequência de desobediência, por consequência de não priorizar o noivo, de não priorizar estar com ele, de obedecer ao chamado dele quando ele chama. Amém, queridos? Então a gente, às vezes, a igreja de hoje, a impressão que a gente tem é que ela acha que ela pode escolher, ela acha que ela pode dizer não para Jesus quando Jesus chama, ela acha que não é importante obedecer quando Ele quer que obedeça, ela acha que não vai acontecer nada se a pastora Alice vir aqui me ensinar sobre dízimos e ofertas e eu não der a mínima para a pregação dela, não vai acontecer nada. Será? Irmão, Jesus veio para morrer. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E eu tenho para mim que uma grande parte dos crentes nem sabe o que estão falando quando fala isso. Porque quando eu digo seja feita a tua vontade, eu estou dizendo: Senhor, não é a minha vontade, é a tua. Seja feita a tua vontade. Senhor, qual que é a tua vontade? Salvar a canelinha? Então conta comigo, Senhor. Quais são os 12 talentos que eu tenho? Como eu posso ajudar? Eu posso ajudar. Lá em Tijucas, agora nós vamos começar o projeto Casas de Paz, que aqui em Canelinha uma vez já teve, e quando foi feito o projeto Casas de Paz, que eu me lembro que a minha mãe me contou, a igreja quase que dobrou em tamanho. Quem sabe vamos começar o Casa de Paz aqui em Canelinha também, pastor Alice. Porque eu não posso ir para a célula só para... A maioria de alguns aqui já são crentes. Então nós vamos crente pregar para crente? Célula é para ganhar vidas para Jesus, né? Embora que eu já preguei em alguns lugares que tem momentos que a gente está passando por um processo de cura. Aí a célula se transforma no QG da cura. Aí Deus usa crente para pregar para crente para que haja cura. Isso é real. Mas isso não é para sempre, é por um tempo. E eu sinto pelo Espírito, pelo mover do Espírito, que esse tempo passou. Agora Deus está nos empurrando. A minha mãe falou aqui no começo: a seara é grande, são poucos os trabalhadores, os campos estão brancos, é hora da gente ir para a colheita. Só que para a gente ir fazer a colheita, para eu dar o meu nome, para poder daqui a pouco começar uma casa de paz na casa de alguém, esse projeto de evangelizar as casas que se colocam à disposição, eu vou precisar em algum momento sacrificar alguma coisa. De repente a minha terça-feira, que é a minha folga, eu vou ter que sacrificar, ou uma quarta noite, uma quinta, não sei, alguma coisa eu vou ter que sacrificar. Irmãos, eu sirvo a Deus há muito tempo. Eu conto, se eu for considerar que eu era coroinha do padre com 9 anos de idade, então são 40 anos servindo a Deus. Eu já sacrifiquei muita coisa nós abrimos mão. Muitas vezes nós tivemos que renunciar, muitas vezes. E a geração de hoje, a impressão que dá é que alguns não querem sacrificar nada. Hoje, uma mãe fica grávida, ela já não pode mais nada. Agora eu não posso fazer na célula, não posso fazer no culto, eu não posso mais nada. Parece até que gravidez é doença. A geração de hoje, gravidez virou doença. E gravidez não é doença. Gravidez eu posso diminuir o ritmo, posso e devo. Posso diminuir o ritmo, devo diminuir o ritmo. Se for mais de um filho, aí complicou, ficou mais difícil, né? Então Deus entende, Deus não
não é ignorante, Deus não vai colocar um peso, um fardo que a gente não pode suportar. Deus entende. Se eu estou com 2 filhos pequenos, 3, Deus sabe que você está limitado, você não vai conseguir produzir na mesma quantidade de alguém que já tem filho criado. Então Deus, Ele sabe dessas coisas, Ele entende. Só que eu não posso daqui a pouco usar um filho como uma desculpa, como uma muleta e eu não fazer mais nada agora. E eu já vi isso acontecer, muitas vezes. Eu estava lá em Belo Horizonte, eu e a minha mãe, a pastora Alice, a gente foi fazer um retiro com a pastora Zenete Rodrigues no Ministério Dentro do Trono, um retiro chamado Refrigério? Não, era o Refrigério que nós fizemos, né? E eu cheguei, eu como pastor, eu fui me aconselhar com outros pastores. Não, fala para mim se eu estou enganado, porque eu quero que alguém me diga que eu estou errado. Porque as mães não querem mais ter célula na casa delas, elas não querem mais fazer nada, e eu tenho pessoas assim na minha igreja. Eu quero que tu diga que eu estou errado, que eu como pastor, eu quero lá pedir perdão para essas irmãs, porque eu acho que eu estou, sei lá, eu estou perdido, me ajuda. E os pastores vieram: pastor Cristian, você não está perdido, pastor Cristian, você não está errado, pastor Cristian, você está certo, gravidez não é doença. E todos aqueles pastores tiveram que me aconselhar para poder tirar um peso no meu coração, porque eu estava achando que eu estava errado, eu não estava errado. Irmãos, tem um preço a pagar, é difícil. Eu e a pastora Patrícia participando dos congressos com a Ana Cristina e bebezinho, e corre para lá e corre para cá, lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, e fomos em vários congressos, em Itajaí, Blumenau. Ana Cristina a gente ia carregando no colo e passava de mão em mão. A irmã Dai, né, que hoje à tarde nós estivemos lá sepultando a mãe dela, que subiu para o Senhor, a irmã Zelaí, né, uma abençoada diaconisa da Igreja Quadrangular de Nova Trem, frequentou o Ministério Vinho das Águas durante um tempo, se despediu no Dia da Mulher, né, aproveitando a ocasião aqui, todas as mulheres aqui presentes, meus parabéns a vocês por ocasião do Dia da Mulher. E a irmã Daiane, ela era o nosso socorro bem presente no dia da angústia, porque tudo que é tipo, todas as programações da igreja, culto, célula, congresso, tudo que tinha, era a irmã Dai segurando a Ana e Cristine, né, para a gente poder fazer a obra de Deus. E quando ela não podia, ia passando de mão em mão. Os irmãos da igreja, todo mundo ajudando a pegar a Anne no colo e segura a Anne e tal, para a gente poder fazer a obra. Mas em nenhum momento a gente deixou de fazer a obra por causa da Anne. A Anne nunca foi um empecilho. Assim como agora Deus nos deu um filho especial, que é o Levi, né? Mais difícil ainda, né? Mas em nenhum momento a gente parou de fazer a obra de Deus por causa do Levi. Amém? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Discípulo de Jesus, de verdade, é quem está disposto a perder a sua vida. Agora eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu acredito num Deus que é tão misericordioso, irmãos, que Ele respeita as nossas limitações. Ele sabe até onde a gente aguenta. Ele sabe. Ele não vai pedir de você além das tuas forças. Porque cada um aqui tem um limite, irmãos. Eu já cheguei a orar para Deus e dizer: Senhor, até aqui. Porque eu sei. Até onde eu aguento, eu sei. Então eu já cheguei a dizer para Deus: Senhor, com todo respeito, eu sei que Tu és Deus, eu sou só um vasinho de barro, mas até o que eu aguento, daqui para frente, não, eu não vou aguentar. Eu estou no meu limite. E quando a gente está no limite, a gente pode falar para Deus: Senhor, eu estou no meu limite, me socorre, eu estou no meu limite. Jesus estava lá na cruz e Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Estava no limite. Embora que ele estava citando o Salmo de número 22, né? Para quem não sabe, essa frase é uma frase do Salmo de número 22. Jesus, até no momento mais difícil da vida dele, ele conseguiu citar um Salmo, né? Mas Jesus estava sentindo ali, né? Ele estava no limite do limite do limite. E quando a gente estiver no limite do limite do limite, não tem problema de chorar, de desabafar, de dizer: Senhor, eu não aguento mais, me socorre, me ajuda, por favor, Hosana nas alturas, sabe?
fez isso, irmão? Eu já fiz quantas vezes? Eu já cheguei para Deus, Senhor, me salva, me socorre, eu estou no meu limite, por favor, me ajuda. Eu tenho que fazer mesmo, e Ele faz. Só que, às vezes, nós estamos bem longe do nosso limite e a gente já está pedindo para Jesus parar. Às vezes a gente está bem longe do nosso limite, a gente acha que está perto do limite, mas está bem longe. Deus sabe que você aguenta muito mais. E a gente já está dizendo que eu não aguento mais, por favor. Aquele que me serve deve seguir-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem quer ser honrado pelo Pai? Deus está procurando servos. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. No reino de Deus, maior é quem serve. Diz o apóstolo René Terranova, né? É o dom maior. Na música, né? Quem é aqui da área da música, tem uma notinha ali que a gente toca no teclado, no violão, né? Um acorde, que é chamado de dó maior. E no mundo espiritual tem dom maior. E o dom maior é servir. Grande no reino de Deus é quem serve. Hoje, a impressão que se tem é que para tudo se cobra, né? Para tudo se cobra. Eu falava para minha mãe essa semana, vou honrar uma pessoa aqui, irmã Marileia Piffer, está acompanhando a gente no nosso ministério, foi consagrada pastora aqui na Ibra. Ela está acompanhando a gente desde o ano de 2004, são 21 anos, fiel, dizimista fiel, ofertante fiel, primiciante fiel, 21 anos seguindo a nossa família. Eita Deus! E durante muitos anos ela foi faxineira do nosso ministério. O nosso ministério pagava para ela um salário, uma gratificação. Não vou falar o valor aqui, que eu acho que não há necessidade. Durante, 2, 3, 4 anos, ela pegava esse dinheiro e ofertava. A gente fez questão de pagar, porque durante muitos anos lá em Nova Trento, a gente tinha uma escala de faxina na igreja. Nós, no começo do ministério, a gente tinha lá 7, 8 famílias que estavam com a gente, né? Então a gente fazia uma escala, toda semana uma família era responsável pela limpeza da igreja. Toda semana, inclusive eu e minha esposa, fizemos limpeza na igreja muitas vezes. Aí chegou uma hora que a gente entendeu que era um novo momento da igreja, a igreja precisava ir para a rua, ganhar almas, fazer discípulos. E aí nós pensamos, não, agora vamos parar com esse negócio de dar essa responsabilidade para os irmãos fazer faxina, então nós vamos contratar uma faxineira e a igreja vai pagar, porque agora todo mundo ganhando almas para Jesus, então vamos pagar uma faxineira. E aí foi eleita a irmã Leia para fazer faxina. 3 ou 4 anos fazendo faxina na igreja, ela pegava o dinheiro da faxina e ela ofertava. Isso é sincero. Amém? Vamos parar por aqui? Vamos ficar de pé? O pai disse para Jesus, né? Eu só quero fazer essa última fala. Recentemente eu fui convidado pelos meus pais para ministrar o batismo aqui na cidade de Canelinha, e eu falei uma coisa lá no batismo, né? Que no Novo Testamento só tem 2 vezes que a gente ouve a voz do Pai, né? E eu estudando a Bíblia esse final de semana, eu vi que não são só 2, são 3. No Novo Testamento existem 3 vezes que o Pai fala. Primeira, quando Jesus está sendo batizado nas águas, uma voz do céu diz: eis aí o meu filho. A ele ouvi: eis aí o meu filho em quem me comprazo. Depois, no Monte da Transfiguração, quando Jesus aparece com Elias, Moisés e Elias e Moisés, né? Uma voz do céu vem e diz: eis aí o meu filho, a ele ouvi. E agora, pela terceira vez, aqui em João 12, uma voz do céu vem, quando Jesus disse, né? Pai, glorifica o teu nome, veio uma voz do céu e disse: já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. Jesus queria ser glorificado. Tem alguém aqui que quer ser glorificado?
Você sabe como é que faz para ser glorificado? Quer receber glória? Não tem glória sem morte, irmãos. Se eu não morrer para minha vontade, não tem glória. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Sabe por que tem pessoas que na igreja são mais honradas do que as outras? Porque são pessoas que servem mais. Quem mais serve, quem mais mata a sua carne, quem mais diz não para a vontade dele e sim para Jesus, essas pessoas vão receber muito mais honra. Mas tem gente que não vai ser honrado, por quê? Porque não quer sacrificar nada, não quer morrer em nada, não quer abrir mão de nada por amor a Jesus. Aí você quer ser glorificado? Você quer ser honrado? Como assim? Como diz meu filho, né? Levi agora está com essa frase, né? Como assim? Como assim? Né? Quer ser glorificado e honrado? Nós precisamos morrer. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não acontece nada. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quantos querem dar muito fruto para Jesus? Em João 15, Jesus disse: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos, Pai, que não é fácil, Senhor, muitas vezes obedecer. Não é fácil muitas vezes dizer não para a nossa vontade. Às vezes temos dificuldade de confiar em Ti, Senhor. Achamos, ó Pai, que nós não vamos dar conta. Achamos que vai faltar recurso financeiro. Mas quando o Senhor chama, vale a pena dizer: eis-me aqui. Nós podemos dizer com toda tranquilidade: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer. Eis-me aqui, usa os meus dons. Eis-me aqui, usa os meus talentos. Eis-me aqui, eu quero te servir. Porque o Senhor honra. O Senhor honra, o Senhor supre, o Senhor provê, o Senhor cuida, o Senhor abastece, o Senhor guarda, o Senhor protege aqueles que te servem. Aqueles que abrem mão da sua vontade pela tua vontade. Esses são os famosos queridinhos